O remédio espiritual do arrependimento. Componentes do arrependimento, por Thomas Watson. Nasceu em 1620 e voltou ao Senhor em 1686. Componente número 6. Converter-se do pecado. O sexto componente no arrependimento é converter-se do pecado. Esse converter-se é chamado de abandonar o pecado, em Isaías 55:7. Tal como um homem que abandona a companhia de um ladrão ou de um feiticeiro. É chamado de lançar para longe o pecado, em Jó 11:14. Como Paulo lançou de si aquela víbora, atirando-a no fogo, em Atos 28:5. Morrer para o pecado é a vida do arrependimento. No mesmo dia em que o crente se converte do pecado, deve se regozijar com um gozo eterno. Os olhos devem fugir de vislumbres impuros. O ouvido tem de fugir dos escárnios, a língua do praguejamento, as mãos do suborno, os pés dos caminhos das meretrizes e a alma do amor à impiedade. Esse converter-se do pecado implica em uma mudança notável. Converter-se do pecado é tão visível que os outros podem percebê-lo. Por isso é chamado de uma mudança das trevas para a luz, em Efésios 5:8. Paulo, depois de ter recebido a visão celestial, ficou tão diferente que todos se admiraram da mudança, em Atos 9:12. O arrependimento transformou o carcereiro em um enfermeiro e médico, em Atos 16:33. Ele cuidou dos apóstolos, lavou-lhes as feridas e serviu-lhes comida. O navio se dirige ao leste e o vento muda o seu rumo para o oeste. De modo semelhante, um homem se encaminhava para o inferno, mas o vento contrário do Espírito soprou, mudou seu rumo e o fez andar em direção ao céu. Essa mudança visível que o arrependimento produz em uma pessoa é como se outra alma se abrigasse no mesmo corpo. Para identificar corretamente o converter-se do pecado, essas poucas coisas são necessárias. 1. Tem de haver um volver-se sinceramente do pecado. O coração é o primum vivens, a primeira coisa que vive. E tem de ser o primum vertis, a primeira coisa que se volve. O coração é aquilo por que o diabo se empenha arduamente. No cristianismo, o coração é tudo. Se o coração não é convertido do pecado, ele não passa de uma mentira. Deus quer que todo coração seja convertido do pecado. O verdadeiro arrependimento não pode ter reservas, nem outros ocupantes. 2. Tem de haver um volver-se de todo o pecado. Deixe o perverso o seu caminho, em Isaías 55:7. Uma pessoa verdadeiramente arrependida abandona o caminho do pecado. Ela deixa todo o pecado. Aquele que esconde um subversivo em sua casa é um traidor da nação. E aquele que satisfaz um pecado é um hipócrita traiçoeiro. 3. Tem de haver um volver-se do pecado por motivos espirituais. Um homem pode restringir seus atos de pecados e não converter-se do pecado de maneira correta. Atos de pecados podem ser restringidos por temor ou desígnio, mas uma pessoa verdadeiramente arrependida deixa o pecado com base em um princípio espiritual, ou seja, o amor a Deus. 3 homens perguntaram um ao outro o que os fizera abandonar o pecado. Um disse: acho que são as alegrias do céu. Outro respondeu: acho que são os tormentos do inferno. Mas o terceiro disse: acho que é o amor a Deus. E isso ainda me faz abandonar o pecado. Como eu ofenderia o amor de Deus? Amém. Amém, queridos.